temperatura e agora, nesse momento sem atraso nem demora, BG+. Muito boa tarde a todos. Deixa eu falar uma coisa. Que linda aquela imagem, né, Eduardo? Opa! Deixa eu confessar que eu olho aquela imagem e me dá uma esperança que lá no fundo tem o mar. Sério, não? Põe a imagem pra Fábio de novo. Olha que coisa na tela mais cheia. linda. Aí, ó. Olha que lindo. Você imagina que o horizonte lá, a área oeste, lá é o mar. Sim, é o mar. Não é, Fábio, lá é Guatambu. Ah, lá é o lado do Guatambu. Nosso povo de Guatambu que assiste nós. Essa imagem aqui vai pro lado oeste. Então vai pro lado do Jardim América, vai pro lado do EFAP, vai pro lado de Guatambu, Caxambu, São Carlos, área oeste de Chapecó, que contempla essa imagem linda desse nosso povo trabalhador. É lindo mesmo. E é uma cidade linda, né? Não precisa do mar. Sem mais. Eu já falei uma vez. Inclusive, vou falar aqui de novo, no Balanço Geral, acho que falava no Ver Mais. Chapecó, se tivesse mar, seria perfeito, por isso que não tem mar, porque não existe nada perfeito. Não existe nada perfeito. Existem detalhes que fazem a diferença. Ele tá morrendo de pressa, vai depois tu volta aqui pra gente conversar. Gente, olha só, lá no começo da pandemia, em março, nós já mostramos aqui, no Balanço Geral, o aumento da violência doméstica, principalmente contra a mulher. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, fez o alerta e exigiu que os governos acompanhassem de perto o assunto. E assim está sendo. Entre tantas entidades, o Tribunal de Justiça fez uma campanha chamada Confinamento Sem Violência Me Representa, com a hashtag Não Se Cale. O TJ registrou queda nos pedidos de medidas protetivas, aquelas medidas que têm como objetivo proteger mulheres, vítimas de violência familiar e doméstica, de serem agredidas novamente. Mesmo assim, o tribunal sabe que isso não significa que a violência diminuiu. As medidas, os pedidos de medida protetiva diminuíram, mas o TJ sabe que a violência não diminuiu. Por isso, os cartazes mostram os números até o WhatsApp para que a denúncia seja feita sem sair de casa. Já eu vou falar sobre todos esses números, os WhatsApps, os números que vocês devem ligar. E para falar sobre como está a situação aqui em Chapecó, nós vamos conversar ao vivo já com a Conselheira Municipal dos Direitos da Mulher, a Marília Forte, que está aqui com a gente por Meet na internet. Marília, muito obrigada por participar conosco. Como eu falei, no começo da pandemia a gente fez uma reportagem, eu lá no meu home office ainda, a Marília nos mandou o vídeo, mas hoje a gente quer conversar ao vivo para que você em casa também participe. Tem qualquer dúvida, a gente pode manter o anonimato de vocês também. 98405-2073 é o nosso WhatsApp, estou com o tablet aqui na mão esperando a sua participação. Marília, para começar a nossa conversa, como que está a situação? Como é que está o trabalho de vocês? O que vocês têm percebido, durante a pandemia? A gente tem os números, mas a gente sabe que nesse momento os números não dizem muita coisa. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos que nos assistem. Agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço. Então, nesse momento, a gente tem alguns problemas que nós precisamos nos atentar, justamente porque essa questão da quarentena faz com que as pessoas fiquem mais em casa e, logicamente, a violência doméstica acaba aumentando justamente porque os agressores ficam mais em casa também. Então, essa subnotificação está sendo uma grande preocupação, Então, é importante que a gente consiga entender quais são os canais para denúncia, quais são as formas de denunciar. E, nesse caso, a nossa preocupação é justamente de que maneira essas denúncias estão acontecendo. Então, a denúncia já é um passo importante, é um passo muito difícil de ser dado pela vítima ou por pessoas próximas, Então, é uma questão que precisa de extremo cuidado, extrema importância. E o que nós temos percebido e as reclamações que têm chegado até nós é que algumas denúncias podem ser feitas via internet ou via WhatsApp e outras precisam ser feitas presencialmente. Mas aí a gente tem alguns problemas, As mulheres que não têm acesso à internet ou não têm acesso ao celular, ao telefone por N motivos, como elas podem fazer essa denúncia, Nós tivemos relatos de mulheres que conseguiram chegar até a delegacia para fazer a denúncia e foram orientadas a voltar para casa e fazer essa denúncia via online, porque esse era o procedimento. Então, a nossa preocupação é justamente que essas denúncias sejam acolhidas de todas as formas, Há a possibilidade de você fazer, sim, via internet ou fazer via WhatsApp, mas a gente precisa pensar que mulheres, por exemplo, que vivem no campo, que é mais difícil, talvez não tenham essa possibilidade, mulheres que não tenham acesso, ou os próprios companheiros, o próprio agressor,
está confiscando o celular ou confiscando outras formas de comunicação, né? Para tu ter uma ideia, quando a mulher vai fazer o boletim de ocorrência ou vai fazer a denúncia, existe um aviso na delegacia que diz que alguns crimes considerados graves, eles precisam ser feitos presencialmente. Um deles é cárcere privado, né? Então a gente questiona como que uma mulher que está sendo mantida em cárcere privado pode ir até a delegacia para denunciar. Então a gente vê, por exemplo, aquele caso que ocorreu aqui no estado de uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado e ela precisou escrever numa toalha um pedido de socorro e jogar pela janela. Então a gente precisa pensar que nesse cenário atípico, difícil, essa violência vai aumentar, portanto, os canais de denúncia precisam ser aprimorados, mas a gente precisa ter essa sensibilidade, precisa ter a acolhida do poder público para conseguir acolher da melhor maneira possível essa denúncia. Marília, daqui a pouco a gente vai conversar com o delegado da DPCAM, que vai esclarecer um pouquinho melhor isso pra gente, essa situação, até que ponto tem que ir pessoalmente, né, mesmo os crimes que a mulher não consegue realmente sair de casa. E falando que, a gente está falando, você representa o Conselho dos Direitos da Mulher, mas porque a mulher, entre os tipos de violência doméstica, a violência contra a mulher é que mais acontece, mas a gente pode falar nessa situação de pandemia da violência doméstica como um todo, né? Exato. A violência doméstica, ela não é só contra a mulher, né? Então, por ter esse nome, é todo tipo de violência que acontece dentro do próprio lar, dentro de casa. Então, justamente como a gente estava falando antes, por as pessoas estarem mais em casa, né? As crianças não têm ido para a escola, né? Tem muitas pessoas que conseguem ficar em casa porque foram liberadas do trabalho por conta da quarentena e tudo mais. Essa violência doméstica, ela não é exclusiva, não acontece exclusivamente com a mulher, ela acontece com crianças, com adolescentes, com idosos também, né? Então a gente precisa pensar em todas essas questões. A delegacia aqui de Chapecó, a DPCAM, ela para todas essas questões. Ela era para violência contra a mulher, violência contra criança, adolescente e idoso, né? Só que aí nós temos uma outra questão, que é a questão do funcionamento, né? É necessário que esse funcionamento seja efetivado. A gente sabe que nesse momento é muito difícil porque os setores da saúde e da segurança estão sobrecarregados por conta da fiscalização da quarentena, de toda essa questão da pandemia, mas é uma pauta já muito antiga do Conselho, é uma pauta muito antiga de outros movimentos que cuidam dessas questões dos direitos, tanto da mulher quanto do idoso, da criança e tudo mais, que é o que entra dentro dessa ideia de violência doméstica, porque o horário de atendimento da DPCAM aqui em Chapecó, ele é muito curto, ele acontece de segunda a sexta, das 13 horas até as 19 horas. Então, a grande incidência de violência doméstica acontece muito mais, né, estatisticamente falando, no final de semana. Então, são outras preocupações que nós temos. Deixa eu perguntar para a produção, eu posso chamar já a DPCAM lá as informações e depois voltar com a Marília, porque eu acho que a Marília já fez uma série de perguntas, inclusive deixou um monte de questões abertas que o delegado... Marília, tu fica com a gente aí, daqui a pouco a gente te chama de volta. Vamos conversar com o Felipe Croix, que está na DPCAM. E Felipe, eu não sei se você conseguiu nos ouvir, a Marília colocou um monte de questionamento, inclusive o crime de cárcere privado ter que ser denunciado pessoalmente, né? Não fecha isso daí. Vê se tu consegue conversar com o delegado sobre tudo isso e a questão de como fazer essa denúncia online, o que tem que ser presencial, que também nós temos muitas dúvidas. Felipe Croix, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que acompanham o BG+, aqui no Balanço Geral pela NDTV. Pois é, Fábio, uma situação que se agrava ainda mais nesse momento de pandemia, porque agora muitas vezes a mulher está presa com o agressor dentro da residência, né? Está no isolamento social e aí não consegue fazer essa denúncia. Eu vou conversar com o delegado José Ayrton Stang, que é o delegado titular da DPCAM, a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso aqui de Chapecó. Delegado, como que a mulher pode fazer essa denúncia nesse momento agora de pandemia, onde ela às vezes está em casa junto com o seu agressor? Boa tarde. A DPCAM ela segue prestando os atendimentos presenciais em caráter reduzido, com efetivo reduzido, para casos graves e urgentes. O que são esses casos que nós dedicamos o atendimento presencial? São casos em que há um risco maior, né, para a integridade física ou a vida da vítima. Então ela deve procurar a DPCAM presencialmente, pessoalmente, e fazer a sua denúncia e, sendo o caso, requerer uma medida protetiva de urgência, que será prontamente encaminhada ao Poder Judiciário,
E também os casos de, eventualmente, de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ela deve denunciar na DPCAM, porque certamente será um caso de prisão do agressor. As demais formas, não sendo casos urgentes e graves, conforme nós dissemos, podem ser feitos por outros meios, através do Disque Denúncia da Polícia Civil, 181, ou ainda pelo WhatsApp, né, no número que a produção deve divulgar aí na televisão, e também através do site da Polícia Civil, acessando lá no site da Polícia Civil, no ícone Delegacia Virtual, é possível qualquer cidadão fazer a sua denúncia de casa, né, acessando a delegacia eletrônica e realizando o seu boletim de ocorrência. Doutor, é importante também que a mulher tome essa decisão de denunciar e realmente terminar esse relacionamento de fato, porque às vezes utilizando essa denúncia como uma ameaça para o companheiro na tentativa de que ele pare com as agressões, pode agravar a situação. Excepcionalmente, em casos raros, podem agravar sim a denúncia, e principalmente quando a vítima pretende continuar o relacionamento. Denunciar o agressor e pretendendo continuar o relacionamento pode, em alguns casos, agravar, aumentar a tensão, né, desse casal. Mas certamente a violência contra a mulher, ela é cíclica e progressiva. É necessário, a recomendação é para que ela denuncie sempre, porque através da denúncia é que será possível romper o ciclo de violência, porque enquanto esse agressor não souber que ele deve se abster, né, e mudar o seu comportamento, certamente ele vai seguindo, agredindo essa mulher nas variadas formas de violência, né, psicológica, moral ou até física, sexual, enfim, podendo redundar numa tragédia. Daí a importância de que haja denúncia, que é uma forma de o poder público, né, advertir esse agressor a mudar o seu comportamento, a cessar essa violência. Delegado, a Fabiana Nascimento acompanha a gente no estúdio. Tem uma pergunta para fazer para o senhor também. Fábio, por favor. Felipe, já tem gente perguntando aqui, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, se outra pessoa pode fazer, claro que denunciar sim, mas fazer esse registro nesses casos, né? Existe alguma exceção para isso? Delegado, a Fábio pergunta sobre a questão de uma outra pessoa poder fazer essa denúncia. Isso é possível? Dá para fazer dessa forma? Uma outra pessoa vir aqui e registrar? Com certeza. Hoje, em razão da pandemia, do atendimento reduzido da nossa unidade, muitas denúncias estão sendo feitas à distância, né? Como eu falei, pela delegacia virtual, ou até mesmo pelo Disque Denúncia 181 da Polícia Civil. E nem sempre é a própria vítima que denuncia, qualquer pessoa, né? Havia sempre o jargão, aquele velho jargão popular, né, de que em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher. Hoje mudou, hoje todas as pessoas, vizinhos, parentes, próximos, familiares que souberem de uma situação de violência devem denunciar, porque a DPCAM, ela certamente nós iremos intimar essa suposta vítima até então, né, porque foi um terceiro que está denunciando, para que ela seja atendida por uma psicóloga ou então por uma assistente social aqui na nossa unidade. A partir desse atendimento, então, irá se desvelar se há realmente uma situação de violência ou não. Havendo essa situação de violência, a vítima poderá já requerer a medida protetiva e, até sendo o caso, ser encaminhada para o abrigo da mulher, para garantir a sua integridade física e a sua própria vida, sendo o caso. Agora, delegado, nesse momento de isolamento social, aumentou ainda mais os conflitos dentro das residências. Entre o casal, geralmente tem discussões, né? Mas quando que as pessoas podem entender, quando que a mulher pode perceber que essa discussão está se tornando uma agressão? Bom, aí eu acho que o histórico, né, da convivência do casal pode ser uma referência para a mulher. Se o aumento da tensão constante, o aumento das ofensas repetidamente, reiteradamente pelo seu companheiro, digamos, um sintoma de que o ambiente não está bom, o ambiente está hostil, e é necessário que seja dado um basta nessa situação, porque essas questões passionais, né, envolvendo sentimentos, muitas vezes elas, num ímpeto, pode redundar numa agressão muito mais violenta. Então é necessário que haja, como nós dissemos, a interrupção desse ciclo de violência. Às vezes as causas são diversas, né, o uso de álcool, de drogas, até mesmo problemas financeiros que o casal vem enfrentando, às vezes vão aumentando as hostilidades sem uma causa específica do relacionamento. Mas isso, mesmo
nessas hipóteses, a nossa recomendação é para que haja a denúncia, para que haja a intervenção, né, de um órgão competente para romper o ciclo. Ok, tá certo. Muito obrigado pelas informações. Delegado José Ayrton Stang, que é delegado da DPCAM aqui da cidade de Chapecó. Você que é mulher, pensa que está vivendo nessa situação, denuncie e não se cale. Fábio, é com você no estúdio do BG+. Obrigada, Felipe. Eu quero agradecer ao delegado Stang. Marília, eu acho que a gente fez essa ponte, né? Tem que ser colocado, a gente tem que falar. Ficaram dúvidas ainda, mas o negócio tem que caminhar. Eu quero que o Conselho Municipal conte conosco aqui no BG+, no Balanço Geral, para que a gente continue esse papo, né? O delegado já está sabendo um pouquinho mais como que vocês pensam também, vocês, né, já devem manter esse contato, mas nós estamos aqui para isso. E quem quiser, vai lá, os telefones estão todos na tela, 180, 190, 181 e pelo WhatsApp, gente, ou Telegram da Polícia Civil, 988-440011. Marília, até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Isso aí, Eduardo Prado. Cuidado, sempre atenção. E atenção, né? Eu acho que a Marília falou ali também, que tinha aquele ditado antigo, não se mete colher em briga de marido e mulher, mas se você não mete a colher, o negócio pode ficar muito mais grave. Né? Claro que não vai fazer fofoca, mas tem que ter atenção no que está acontecendo. É verdade. Faça a denúncia porque ela vai ser checada. Fazer a denúncia não vai fazer nada a mais, né? Sem dúvida alguma, vamos, respeito mútuo. Não existe motivo para nenhum tipo de agressão, pelo amor de Deus. Vamos repetir os telefones, 180, 191, 181 e tinha um WhatsApp ali também que eu vou repetir. Cadê o WhatsApp? Tá na tela? Vamos lá, depois a gente coloca. Beijo no coração de todo mundo. Beijo mais, volta amanhã. Contigo. Tá, Fábio, vamos lá então, tá? Depois você também tem vai? Eu vou também, então tá? tá. Tchau, tchau. Daqui a pouco tem estado.